A palavra de Deus nessa manhã se encontra em Filipenses. Hashtag compartilha com o máximo de pessoas. Entendendo que quando eu compartilho essa palavra, vidas podem ser alcançadas. Vidas podem ser alcançadas pela palavra do Senhor. Nessa manhã, eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Ontem o Senhor falou de sonho, falou de processo, falou de trajetória, falou de pessoas. Eu fiquei muito pensativa ontem. Deus falou de pessoas que estavam na prisão por mais tempo do que deveria, porque não se renderam ao processo, ao tratamento, às transformações e mudanças que Deus estava ali tentando fazer na vida daquela pessoa. Queridos, é interessante, sabe por quê? Porque Deus não arromba os nossos corações e Deus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a nada, nada. E é por isso que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a direção dele para a sua vida. O irmão da Ana está na UTI. E eu creio também, Ana, em milagres no nome de Jesus. Senhor, toma em tuas mãos a vida do irmão da Ana. Ó Deus, o Senhor é o Deus do milagre. E nós clamamos nessa manhã e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ir naquele lugar, naquela UTI, Pai. Toca nele agora, Senhor, com a tua presença. Toca nele e eu repreendo todo espírito de morte. E, ó Deus, nessa manhã eu declaro vida sobre ele, transformação, restauração, Pai. Restaura completamente a saúde no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu creio muito, queridos, eu creio muito no cuidado de Deus, no zelo de Deus. E às vezes Deus para tudo para ministrar para uma vida, para uma pessoa. E eu fiquei meditando, porque, queridos, enquanto eu estou aqui pregando, enquanto eu estou aqui falando, eu já pergunto para Deus, né? Senhor, sou eu que estou na prisão há mais tempo do que eu deveria? Entende? Senhor, sou eu que não tenho ouvido a sua voz como o Senhor gostaria que eu ouvisse? Queridos, eu pergunto, sabe por quê? Porque o detalhe faz toda a diferença. Às vezes as pessoas elas entram em um lugar de meia obediência. Só que Deus ele está nos chamando para obediência completa. Deus não quer de mim, de você, meia obediência. Mas Deus ele está nos chamando para um lugar de obediência completa. Para um lugar de ouvir a voz do Senhor, ser guiados, conduzidos pela presença de Deus. Queridos, e pela prática, eu tenho aprendido que Deus não se move por conta dos nossos problemas. Quantas pessoas no mundo têm problemas? Muita gente. Mas quantos têm a intervenção a respeito do seu problema? Aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que buscam, aqueles que se movem, aqueles que se posicionam, aqueles que buscam ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha, né, aquele que me busca pela madrugada vai me encontrar. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, queridos, tem horas que a gente precisa agir, tem horas que a gente precisa se mover. E muitas vezes esse movimento é na prática, mas também muitas vezes esse movimento é no reino espiritual. Por isso que a gente precisa se mover espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Tem pessoas que às vezes elas se movem espiritualmente, mas Deus está dizendo assim, ó, tome decisões, faça isso. Mas muitas vezes você está tão aprisionada que você não consegue se mover em dar passos, em sair do lugar. E nessa manhã, eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Em Filipenses 4,
versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E a palavra de Deus, ela diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Presta atenção nisso aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Ministra, Senhor, nosso coração e enche-nos com a tua presença nessa manhã, Pai. Que nós possamos adentrar no lugar da tua palavra, que diz alegrem-se. Alegrem-se. Apresente a ansiedade, o medo, a angústia diante do Senhor. Nos ensina a adentrar nesse lugar de uma forma prática. No nome de Jesus. Queridos, essa palavra, Paulo, ele usa para ministrar aos filipenses, em Filipos, e ele dá uma direção para esse povo. Ele dá uma direção para esse povo. E ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele diz de novo, novamente lhes direi, alegrem-se, alegrem-se. Eu já ministrei aqui por diversas vezes a respeito da alegria. Alegria, ela é conhecida pelo mundo afora por uma emoção. Alegria como uma emoção. Mas você que crê em Deus, você precisa olhar a alegria com uma ótica diferenciada. Você precisa perceber, entender e olhar de uma forma diferente. Por quê? A palavra de Deus, ela tem várias passagens que demonstram que a alegria não é apenas uma emoção. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, se você observar pela palavra de Deus, nós não podemos esperar as nossas circunstâncias para nos alegrar no Senhor. Às vezes você não pode se alegrar na situação, na circunstância, no problema, mas você vai aprender a se alegrar no Senhor. E aí você vê Tiago dizendo assim, tende por toda alegria quando passares por tribulação. Aí você vai ver um profeta dizendo assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que não tenha pastagens, ainda que não tenha gado no campo, ainda assim, ou seja, tá tudo dando errado. O que ele tá querendo dizer? Tá tudo dando errado. Tá tudo saindo do controle, tá tudo dando errado. Tem nada que tá funcionando na minha vida. Mas ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ou seja,
novamente aqui em Filipenses, Paulo diz assim, olha, alegrem-se no Senhor. Porque muitas vezes, queridos, é desafiador se alegrar diante das circunstâncias. E tem pessoas que elas só conseguem se alegrar diante de onde tudo esteja em pleno funcionamento. E é por isso que muitas vezes ela tem sido tomada de tristeza profunda. Tristeza profunda, um choro profundo, uma angústia profunda, uma perturbação profunda. E aí ela vai cavando esse lugar ao ponto de ser enterrada em um processo de depressão e não conseguir sair nesse lugar. Porque a maioria da população do mundo, ela só espera se alegrar quando as coisas estão indo bem. E muitas vezes, queridos, na nossa vida as coisas não vão bem. Muitas vezes passamos por adversidades, por dificuldade, por vale, por cova de leão, por fogo, por águas que estão nos sufocando. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos colocar a palavra em prática. É exatamente nesses momentos que nós precisamos nos alegrar em Deus. E Paulo, ele diz 2 vezes, alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo a vocês, alegrem-se. Tende por toda alegria. Adentrem nesse lugar do fruto do Espírito Santo. Queridos, a palavra de Deus, ela diz assim, que Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E uma das coisas que o diabo quer roubar, às vezes quando a gente pensa num ladrão, nós pensamos assim, ó, quando a gente pensa num ladrão, num assassino, a gente pensa na literalidade. Aí ele vai roubar minhas coisas. Ele quer me matar, mas às vezes não. Às vezes o inimigo, ele não quer matar você literalmente, mas ele quer matar seus sonhos. Ele quer matar sua alegria. Ele quer matar esse desejo de viver, de acordar pela manhã. Ele quer matar os projetos que Deus colocou no seu coração. Ele quer fazer você um zumbi ambulante. Ele quer que você não tenha uma vida de alegria em Deus. Ele quer matar sua fé. Ele quer matar sua confiança. Ele quer matar sua esperança. E quantas pessoas estão desesperançadas? Quantas pessoas estão incrédulas? Quantas pessoas permanecem em um lugar profundo, de profunda tristeza? Por quê? Porque Satanás roubou sua alegria. Quando eu lembro disso, eu lembro daquele filme, Quarto de Guerra. E tem um momento naquele filme que me chama muita atenção. Aquela mulher, ela estava sendo bombardeada no reino espiritual. E aquele reino espiritual que estava recebendo o bombardeio, ela vive o processo emocional, ela já está ali vivendo uma guerra no casamento. Ela estava vivendo uma guerra financeira, ela estava vivendo várias guerras, uma guerra com a filha. Uma guerra espiritual, porque ela estava morna espiritualmente falando. Só que muitas pessoas estão vivendo tudo isso, só que elas estão inertes, apáticas, indiferentes. Elas estão permitindo Satanás vir e saquear toda a sua vida, saquear sua alegria, saquear sua fé, saquear sua esperança. E aí você adentra em um lugar de tristeza profunda, de incredulidade, de falta, de necessidade. E naquele filme ela se levanta em um dado momento e ela começa a falar com o diabo. Ela fala: Satanás, você não vai roubar mais a minha alegria. Eu lembro que ela fala da alegria dela. Ela fala: a alegria a minha força está no Senhor. Então ela se posiciona.
Se posiciona. É um filme muito precioso para quem coloca em prática. Porque você pode ouvir e não praticar. E às vezes nós precisamos adentrar nesse lugar de, Senhor, me ensina a me alegrar no Senhor, a despeito das circunstâncias. Me ensina a adentrar nesse lugar, Pai, aonde eu me alegrarei do Senhor, aonde eu sei que a alegria do Senhor é a minha força, a minha fortaleza. É nesse lugar aonde as circunstâncias, elas não podem abalar a minha fé, porque eu confio no Senhor. E a palavra, ela continua dizendo assim, não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela suplicação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui tem, queridos, 3 níveis de oração aqui. É pela oração, pela súplica e ação de graça. Oração, súplica e ação de graça. Eu oro, eu suplico a Deus pelas circunstâncias aonde eu estou inserida. E eu dou a Ele ação de graças. Eu dou a Ele louvores. Eu dou a Ele honras. Senhor, eis aqui, Pai, aquilo que está me afligindo, aquilo que está me angustiando. Eis-me aqui, Senhor, aquilo que está deixando meu coração ansioso. Ai, Senhor, é isso aqui que está me preocupando. É isso aqui, Pai, que está me afligindo. É isso aqui que está gerando medo no meu coração. Queridos, nós precisamos aprender a falar com Deus na nossa simplicidade. Nós precisamos aprender a adentrar nesse lugar e dizer, Senhor, isso aqui está me gerando medo, isso aqui está me gerando ansiedade. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor. Vem, Pai, com a intervenção nesse lugar. Só que eu já ensinei para vocês aqui também que tem tempo de clamar, mas tem tempo de se posicionar. E dentro desse filme Quarto de Guerra, aquela mulher estava orando, estava. Ela estava suplicando, estava. Ela estava adentrando em um lugar de ação de graça, estava. Mas teve uma hora que ela se posicionou, que ela deu ordens. E tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar dar ordem. Espírito de medo fora da minha casa. Espírito de incredulidade fora da minha vida. Porque às vezes, queridos, nós estamos ouvindo o inimigo falar conosco. Gerar essa ansiedade no nosso coração. Porque o que é a ansiedade? É o roubo da paz. Quando você está ansiosa, angustiada, preocupada, o que foi saqueado da sua vida? Um outro fruto do Espírito, a paz. O que foi saqueado da sua vida? A alegria. O que foi saqueado da sua vida? A confiança. Queridos, às vezes a gente está levando esse processo de ansiedade como está tudo bem, está normal, todo mundo é ansioso. Não. Às vezes a gente está levando para um lugar, não, está tudo normal. Não tem ninguém nesse mundo que não tem ansiedade. Todo mundo é ansioso. Só que aí a gente está indo contra a palavra de Deus. Porque ela diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. É por isso que nós precisamos aprender a nos apegar à palavra. Mas aí eu tenho uma realidade, que é a ansiedade. Só que eu tenho uma verdade de Deus, que é não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E o inimigo, queridos, ele vai batendo, ele vai batendo, até que a gente começa a acreditar no que ele está falando, ao invés de acreditar no que Deus diz. Isso tem me preocupado muito, tem gerado um nível assim de meditação a respeito disso. Porque as pessoas estão acreditando muito mais nas más notícias, naquilo que Satanás está falando, do que naquilo que Deus tem para as nossas vidas de boas novas. O Evangelho é o Evangelho de boas notícias. Ele tem uma boa notícia para você hoje. Não ande ansiosa, minha filha, por coisa alguma. Tem um caminho para você sair desse lugar.
E às vezes a gente começa a acreditar em uma mentira. Um homem chamado Hitler, ele disse assim, uma mentira contada muitas vezes. As pessoas começam a pensar que é verdade. Ela é até confundida com a verdade. Porque ela já foi disseminada, ela já foi falada. É por isso, queridos, que nós precisamos da palavra como nosso manual de vida, de orientação. Senhor, eu estou ansiosa. O que a tua palavra diz a respeito de ansiedade? Ele diz assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fala de uma entrega, fala de deixar no altar do Senhor esse medo, essa ansiedade, essa angústia. E é interessante, queridos, porque todo mundo vive processos de angústia, de aflição, de medo. Mas nem todo mundo se posiciona de uma forma assertiva. Mas nem todo mundo se move de uma forma assertiva. E qual é a forma assertiva? Não ande ansiosos. E a maneira de você fazer isso, de não andar ansioso, é você apresentar diante do Senhor em oração, em súplica, em ação de graça. Toda vez que você vê seu coração angustiado, toda vez que você sentir essa ansiedade, toda vez que essas vozes começar a falar com você. Eu tenho um amigo que é o maior especialista em ansiedade e depressão do Brasil. Inclusive, eu vou estar com ele semana que vem. Vou lá na casa da família, vou estar junto com eles. E uma das coisas que ele fala muito é que a mente mente para você. Existe um processo, queridos, mental, que muitas vezes você está escutando mentiras. Às vezes, por aquilo que você está preocupado e ansioso, talvez nunca vai acontecer na sua vida. Eu lembro que quando eu tinha medo de dirigir, eu tinha muito medo. Eu podia ter alguma coisa para fazer, eu pegava um ônibus, eu ia a pé, no sol, mas eu não pegava o carro de pavor. E quando eu precisava dirigir, eu entrava em crise, em pânico. E a minha mente, ela começava a criar, eu usava a minha imaginação de uma forma errada. Eu não tinha uma gestão adequada na minha imaginação. E aí eu imaginava uma criança jogando uma bola e eu atropelando aquela criança. E aí eu começava a ficar ansiosa por uma coisa que nunca tinha acontecido. E em nome de Jesus, nunca vai acontecer. No nome de Jesus. Mas eu criava tudo aquilo na minha mente como se fosse verdade. E tem pessoas que estão exatamente assim. Elas estão nesse processo de criar coisas na sua mente e acreditar nessa imaginação que não, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o plano de Deus para sua vida. Coisas que nunca vão acontecer, mas que estão deixando angustiados e ansiosos. Eu acompanhei um processo de ansiedade de um moço. Antes de acontecer tudo que aconteceu na vida dele, Deus me mostrou. E aí eu fui dar uma orientação para a vida dele. Ele não gostou, não recebeu a orientação. E aí entrou num lugar de muita destruição. Hoje ele reconhece, né, tudo aquilo que Deus tinha mostrado. Mas, infelizmente, desobedeceu. E ele pagou um preço alto. E ele entrou em crises de ansiedade. E eu lembro que esse moço, ele não podia nem comer direito, porque ele começava a ficar tão ansioso que ele achava que ele ia engasgar, e aí ele começava a tossir, começava a entrar em crise. Ou seja, tinha dificuldade para respirar, tinha dificuldade para comer, e ele entrou em um processo extremo, e era uma coisa maligna mesmo, maligna. A gente precisa aprender a reconhecer, queridos. Reconhecer as atmosferas, reconhecer os territórios, reconhecer o que está acontecendo. O que está acontecendo na minha vida é natural ou é espiritual? Ou é emocional? O que está acontecendo aqui?
Eu preciso ter essa consciência. E a palavra de Deus diz: não ande ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, coloca diante de Deus aquilo que está gerando ansiedade no seu coração. Ore, suplique ao Senhor. Oração, queridos, fala de falar com Deus. Mas a súplica é um clamor do fundo do seu coração. A súplica fala daquela oração, sabe? Aquela oração que ela vem daqui de dentro, trazendo para Deus assim, aquilo que está nos angustiando. Fala de suplicar ao Senhor. E ação de graça, porque quando eu oro, Deus ele começa a ministrar o meu coração, e ele ministra paz, ele ministra alegria, ele ministra conforto, consolo, direção. Deus fala, ele ministra o nosso coração, queridos, e às vezes você sai da oração, o problema não mudou, mas você mudou. Eu contei ontem de um momento onde eu coloquei diante do Senhor uma situação que eu estava vivendo, acho que foi ontem ou foi anteontem que eu contei, a respeito de um treinamento que eu ia fazer e estava dando tudo errado. E aí eu coloquei diante de Deus, Deus disse assim: não, você vai fazer, porque as pessoas que precisam desse treinamento precisam para agora e não para o mês de março. Queridos, quando eu levantei daquele lugar da oração, nada tinha mudado, tá? Ainda estava continuando um monte de coisa dando errado. Ainda eu tive um monte de dificuldade para resolver. Só que quando eu levantei daquela oração, aqui dentro, aquela voz de comando, de confiança, aquela voz de verdade, aquela voz que traz paz, que traz alegria, aquela voz que arranca o medo, arranca a ansiedade, arranca a incredulidade, arranca tudo aquilo que está gerando angústia no meu coração. Aquela voz gerou quietude no meu coração. Nada tinha mudado. Mas eu levantei daquele lugar com uma força, com uma alegria, com uma satisfação, com uma ousadia, com uma coragem, com um renovo, com a alegria do Espírito Santo do Senhor, que é a minha força. Eu levantei daquele lugar sabendo que o meu Pai tinha me dado uma palavra de direção. E eu comecei a louvar, a engrandecer, glorificar o nome dele. E o Senhor, ele continua dando para você orientações. E ele diz assim, que depois de você orar, suplicar, dar ação de graças e apresentar os seus pedidos a Deus, um detalhe aqui, queridos, eu quero abrir parênteses para esse detalhe. Tem pessoas que têm orado ao Senhor, mas você não é específico. Comece a orar em especificidade para Deus. Tem pessoas aqui, queridos, que primeiro ele procura todo tipo de possibilidade, depois ele fala assim: nada deu certo, eu vou orar. Tem pessoas que falam assim: olha, nada na minha vida deu certo, eu vou orar agora. Não, primeiro você deveria orar. E eu quero te incentivar nessa manhã. Ore por tudo. Ore por tudo. Ore pela comida que você está fazendo. Ore por esse arroz que você está cozinhando. Ore pelo seu café. Ore pelos seus filhos. Ore pela escola. Ore pelos professores. Ore pelo seu país. Ore por tudo. Ore pelo detalhe. Ore pelo recurso financeiro que tem chegado na sua mão. Ore por tudo. Seja alguém específico na sua oração. Às vezes, queridos, nós oramos aleatoriamente. Nós não temos especificidade na nossa oração. Às vezes nós não temos uma oração de detalhe, de especificidade. Às vezes a gente é muito amplo nas nossas orações. E por conta disso, muitas vezes nós não experimentamos a resposta como deveria. E Ele é o Deus do detalhe.
Ele é o Deus do detalhe. Que você adentre nessa presença de Deus, você apresente a Ele. Senhor, olha, é isso aqui. Eu quero lançar sobre o Senhor esse fardo, essa ansiedade. Senhor, eu tô com muito medo. Medo de quê? Fala para Deus. Senhor, eu tô muito ansiosa. Ansiosa pelo quê? Fala para Ele. Senhor, eu tô ansiosa, eu tô com medo, porque meu irmão tá lá, ó Pai, naquele hospital. Senhor, eu tô ansiosa, eu tô com medo, porque eu tenho essa conta. Mostra para Deus, pega a conta lá e diz para Ele assim: Senhor, essa conta aqui, ó, tem para pagar. Me dê ideias criativas para que eu consiga fazer dinheiro suficiente. Pai, envia uma intervenção. Especificidade na nossa oração, no nosso clamor. Ele é o Deus da especificidade. Olha como Deus é específico em tudo que Ele faz. Olha ao seu redor. Olha para o céu, olha para as plantas. Olha para a criação de Deus. Ele é um Deus específico. Olha para você mesmo. Olha o detalhe, cada coisinha. Coloca diante do altar do Senhor. Tem pessoas que elas têm a crença que Deus está muito ocupado e não pode te ouvir, não. Ele é o Deus que conhece. Ele se fez homem, Ele se fez carne. Ele viveu. Ele passou na pele. E Ele entende você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele interpreta cada detalhe da tua vida. E a palavra de Deus diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Deus nos guarda, queridos. O nosso coração fala dos nossos sentimentos. E a nossa mente fala dos nossos pensamentos. Queridos, aqui Deus está dizendo, por meio da oração, por meio da súplica, por meio da ação de graça, você vai adentrar num lugar de blindagem do seu pensamento, dos seus sentimentos. E eu quero dizer para você que as nossas crenças, elas são criadas por pensamentos e sentimentos. E então a gente gera crenças e a gente tem atitudes. E as atitudes geram os nossos resultados. Por que a maioria das pessoas estão tendo resultado ruim? Porque ela tem pensamentos ruins e sentimentos ruins, que geram crenças ruins e então geram resultados ruins. E Deus está dizendo assim: olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz vai guardar seu pensamento ele vai ser estabelecido em paz. E os seus sentimentos vão ser estabelecidos em paz. As suas crenças vão ser estabelecidas em paz. E isso aqui, queridos, é fato. Como a experiência que eu contei para vocês, de eu entrar no quarto da oração e eu colocar diante do Senhor o que estava acontecendo. Quando eu terminei aquela oração, nada tinha mudado. Nada. Mas a paz de Deus começou a guardar a minha mente. A paz de Deus começou a guardar o meu coração. E eu levantei daquele lugar. Eu levantei daquele lugar completamente diferente. E quantas vezes na minha vida eu vim para o lugar da oração em pranto, em choro, em angústia, em tristeza, em lamento, em súplicas ao Senhor. Mas quando eu levanto desse lugar, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria, uma força, uma capacidade. Aí o problema continua lá, mas eu mudei. A minha mente está sendo blindada e guardada pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. O meu coração está sendo blindado pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. O negócio, a onda está batendo, mas eu estou blindada pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. Satanás sabe que uma embarcação afunda não é por conta da água e das ondas que batem do lado de fora. Ele sabe que uma embarcação afunda quando a água entra no lado de dentro. Quando a água toma o lado de dentro, quer dizer, a embarcação afunda. E é por isso que ele tem trabalhado para roubar a sua paz, para roubar a sua credulidade, para roubar a sua fé, para roubar a sua capacidade de acreditar.
para matar sua espiritualidade, para matar seu tempo de oração. Não, você não tem tempo, você é muito ocupada. Porque ele sabe que quanto mais distante de Deus, mais ansiosa você vai ficar. Quanto mais distante de Deus, mais a tristeza, a angústia e a aflição vai tomando a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos. Aí você começa a gerar sentimentos de abandono, de rejeição, de angústia, de aflição. E é por isso que é tempo de adentrar nesse lugar. E a palavra de Deus continua dizendo, e finalmente, irmãos, finalmente, minhas irmãs, eu quero te dar um conselho. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Guarda sua mente, minha irmã. Guarda sua mente, minha irmã. Guarda sua mente, minha irmã. Guarda sua mente. Não se adapte com esse espírito de urubu que fica buscando tudo que não presta, tudo que é notícia ruim, vai se alimentando disso. Isso é uma estratégia já. Uma estratégia, tanto que tem programas de altíssima audiência. Programas de telejornais de altíssima audiência, que só fala de morte, peste, desgraça, e tem pessoas que estão ali ó, o tempo inteiro se alimentando daquilo. Eu lembro de uma pastora que quando chegava uma média ali de 6 horas da tarde, ela começava a dar crise de ansiedade, de medo, de pânico, de pavor. E aí ela foi pedir oração na célula, eu lembro, oração na célula. E ela estava dando essas crises. E o Senhor, Ele mostrou. E Ele trouxe toda uma orientação do que estava acontecendo. Era bem no horário que ela já ia para se alimentar do telejornal, do programa. E aí ela ouvia aquele... Sabe por quê, queridos? Isso aqui é porta. Isso aqui é porta. Isso aqui é porta. Isso aqui é porta. Tá? E aí você tá entrando aqui, ó. Tá entrando lixo, imundície. Tá entrando. Tá aquilo ali, ó. Reverberando. E ela já estava adaptada a assistir aquele negócio. E aquele tanto de confusão. Só que quando ela pediu oração, ali Deus revelou. Mas Deus é muito bom. E Deus falou assim, olha, tem algo que nesse horário você assiste. E é exatamente isso que tem gerado esse pânico, essa angústia, essa aflição. Olha só. Porque ela estava ali o tempo inteiro recebendo um tipo de alimento que não era aquele alimento que Deus disse para receber. Olha o que é alimento que Deus disse para você receber. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente, é nisso que você deve pensar. É nisso que o seu pensamento e o seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Para que você possa construir realidades diferentes. Tem muita gente ansiosa, porque ele só pensa naquilo que vai dar errado. Ele tem uma má gestão da sua imaginação. A maioria das pessoas que estão ansiosas hoje, segundo o maior especialista do Brasil, é por conta da má gestão da sua imaginação. Eles pensam o tempo inteiro em algo ruim. Eles estão o tempo inteiro, o foco temporal deles está no futuro e um futuro ruim. Vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. Mas você precisa tirar esse foco desse lugar para colocar o seu foco naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é do céu, naquilo que vai fazer diferença na sua vida. E quem é que pode fazer diferença na minha e na sua vida? É o Senhor. Então os nossos olhos precisam estar em Deus.
E de que maneira eu coloco os meus olhos em Deus? Quando eu leio a palavra. Quando eu medito na palavra. Quando eu escuto a palavra. Quando eu vou para o lugar de oração. Queridos, eu vou te ensinar na sua oração, você usar a sua imaginação. Quando eu me ajoelho e eu vou orar, eu vejo, eu uso a imaginação para ver. Eu vejo o céu aberto na minha direção. Sumaí, mas se você olhar para o céu tá aberto? Pode estar ou não tá, eu vejo ele aberto. Eu vejo o céu aberto. Eu vejo escadas de Deus na minha direção, na minha vida. Eu me vejo subindo para assentar em lugares celestiais com Cristo. E tudo que eu vejo é bíblico, queridos. Para assentar em lugares celestiais com Cristo. E eu me assento nesse lugar e eu começo a derramar o meu coração diante dele. Ou em louvor, ou em ação de graça, ou em súplica, ou naquilo que está me deixando com medo, ansiosa, preocupada. Eu vejo os anjos do Senhor voando, trabalhando em meu favor. Eu vejo. Como que você vê isso, mãe? Eu vejo porque eu uso a minha imaginação para aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é do céu, que é excelente. É nisso. Eu vejo os anjos do Senhor pegando as palavras de vida que estão saindo da minha boca e indo trabalhar na minha direção. Eles são anjos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E por que eu consigo visualizar tanta coisa? Porque eu estou colocando a minha imaginação para trabalhar, conduzida, guiada pelo Espírito Santo. E não uma imaginação para trabalhar conduzida e guiada por uma carne. Conduzida e guiada pelos medos, pelas ansiedades. Que nessa manhã você possa adentrar nesse lugar. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Talvez o seu problema, ele ainda esteja lá. Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Alegre-se no Senhor. Coloca a sua mente em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é do céu, tudo que é excelente. Coloca a sua mente nisso. Alegre-se no Senhor. Coloque diante dele aquilo que tem te deixado ansiosa. Se você não está conseguindo nem falar por conta da ansiedade, eu entro na oração, não consigo nem falar por conta da ansiedade. Eu quero que você pegue um papel. Eu tenho um caderno profético, né? Que é o caderno que eu oro. É o caderno que eu anoto aquilo que Deus fala. Pega lá seu caderninho e anota a oração. Faz lá. Fala, Pai, eu tô aqui e eu tô tão ansiosa que eu não tô conseguindo nem falar contigo, mas eu quero escrever uma carta pro Senhor. E aquilo ali, que eles vai ser, acho que uma das terapias mais poderosas que você vai fazer na presença de Deus, creia. Deus quer arrancar do seu coração hoje a ansiedade. Deus quer arrancar do seu coração hoje o medo. Deus quer arrancar do seu coração hoje essa aflição, essa angústia. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer tocar na sua imaginação. Para que você possa se assentar em lugares celestiais. Para que você possa subir a escada do céu. Deus quer tocar em você hoje. Para que você veja que tem anjos do Senhor que estão trabalhando na tua direção. Deus quer tocar em você hoje com a presença sobrenatural dele. Deus quer te tirar desse lugar de naturalidade apenas. Mas Ele quer te levar para um lugar de intimidade, comunhão de águas mais profundas na presença dEle. Deus quer lavar em você toda essa bagunça, toda essa ansiedade, todo esse medo. Deus quer trazer sobre você hoje paz. A paz que excede todo entendimento. Vai guardar a mente, oh Deus, e os pensamentos e os sentimentos do coração.
A paz de Cristo vai guardar. Você vai ser guardada por essa paz. Pensamentos de paz. Sentimentos de paz. A despeito da guerra. Paz em meio à guerra. Eu estou em meio à guerra, mas os meus pensamentos e os meus sentimentos são de paz. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Que nessa manhã, essa presença de Deus alcance o teu coração. E eu quero orar com você nessa manhã. E eu quero que você utilize da sua imaginação nessa manhã. Eu quero que você utilize da sua imaginação nessa manhã. E eu quero que você ouça a voz do Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Eu quero convidar você, onde você estiver, para você fechar os seus olhos, que eu quero orar por você. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Respira profundamente. Aquieta o seu coração. Eu quero que você visualize e use a sua imaginação para entrar na quarta dimensão de uma fé sobrenatural. No nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã, Pai, pela tua palavra, pela tua direção. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. E nessa manhã, Pai, nós adentramos nesse lugar onde a nossa mente, pensamentos e o nosso coração, sentimentos, são blindados pela tua paz. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Obrigado, príncipe da paz. Te agradecemos por tudo. Que esse dia seja um dia poderoso na tua presença. No nome de Jesus. Amém.